Vamos que vamos! Estamos iniciando aí aquele pô de dança mais gostoso agora. Primeira mulher. Eita. Hoje com Carol Corrêa, diretamente de Volta Redonda, galera. Oi, É isso aí, Carol. Oi, gente. Primeiramente, muito obrigado aí por ter aceitado o desafio de ser a primeira mulher no pô de dança. Né? Tô sentindo a pressão, hein? Tá sentindo a pressão? Fica não. Só relaxar, curtir, deixar acontecer que vai. Que daqui a pouco a gente nem percebe que tem câmera, nem percebe que tem nada filmando, a gente só vai conversando. Gosto de falar pouco, sabe? A Carol fala muito pouco, gente, vocês vão ver. Nossa senhora. Show de bola, Carol. Fala aí como é que tá a sua vida, como é que você iniciou na dança, pra galera saber um pouquinho. Quem é Carol, principalmente, né? Porque... Nossa, que pergunta... pergunta difícil. Porque Carol veio de Volta Redonda. Volta Redonda é uma cidadezinha que é aqui no interior do Rio de Janeiro, né? Mas como é que tu chegou ao Rio de Janeiro? E eu lembro do primeiro dia que eu te conheci. Tu lembra do primeiro dia que eu te conheci? Eu não lembro, mas quando você me contou, aí eu falei, caraca, eu não acredito. Esse dia foi legal. Uma prova sindicato. Foi maneiro. Mas é isso aí, fala um pouquinho pra gente aí, quem é a Carol, como é que a Carol surgiu na dança, por que dessa vontade louca de dançar, e vamos que vamos, só fala, só deixa rolar. Vambora. Então, eu vim pro Rio pra fazer faculdade, né? De dança já? De dança já. Já queria dançar lá em Volta Redonda? Já. Antes disso, eu dançava despretensiosamente, então nunca fiz aula, propriamente dito. Eu dançava desde pequena, de criança, então minha mãe colocava tinha uns bairros em Volta Redonda e lá tinham grupos de dança. Não eram aulas, eram grupos. E aí eu dançava Xuxa e Sandy Júnior com 3, 4 anos de idade, sabe? Aí fazia tipo uns coverzinhos dançando. Era muito divertido. Aí tem umas fotinhas assim que pego pra ver. É muito, muito engraçado. Tem assim. vídeo disso aí? Vídeo não tem, né? Porque era aquelas... já tinha vídeo naquela época já. Tinha, mas era aquelas câmeras com VHS e tudo mais. Tá. Aí, nessas coisas de mudança, não sei o quê, aí você acaba perdendo aquelas coisas todas, né? Não tinha o YouTube, né? Se tivesse, teria lá. Mas enfim, aí quando... Na época mais ou menos começou a dança dos famosos e... Mentira, vamos voltar um pouquinho. Eu era apaixonada por ver clipe de hip hop. Aqueles clipes que passava do Chris Brown, que tinha DVD, isso. A época do Videotracks. Só quem sabe que é a época do Videotracks. Eu era apaixonada, surtava. Ficava tipo a tarde inteira em casa, assistindo vídeo e aprendendo as coreografias do vídeo. Só que eu era apaixonada pelas partes que tinham casal. Maneiro. Eu não sei de onde surgiu isso, mas tem um vídeo do Chris Brown que ele dança com a menina num palco. É tipo um grupo de dança, aí eles vão fazer uma apresentação, aí o Chris Brown tá brigando com a menina e aí eles dançam no clipe no palco juntos. Eu era surtada aquele vídeo, entendeu? Eu achava a coisa mais legal, porque dançava todo o grupo junto e aí depois tinha uma cena só deles dançando junto. E aí eu sempre optava, né, por pegar vídeos que tinham coreografias de casal. E aí quando começou a dança dos famosos, eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu quero dançar esse negócio aqui, ó. Caraca. Que é de casal, é isso aqui que eu quero dançar. Que as pessoas dançam juntas, eu acho isso muito legal. Eu não sabia que era dança de salão. O primeiro contato que teve ali com a dança de salão foi um vídeo, então? Foi dança dos famosos. E aí, falei pra ela, eu queria ver um lugar que eu pudesse fazer essa aula. Só que eu nunca tinha visto em Volta Redonda, não sabia que existia. E aí uma amiga minha, olha a loucura. A minha amiga tinha um namorado, o namorado dela tinha um amigo que fazia dança de salão. Caraca. Aí ela virou e falou assim, amiga, o amigo de fulano faz dança de salão, eu vou te mandar lá e você fala que você conhece ele. Aí eu falei, claro. Conheço, nem sabia quem era, nunca tinha visto na vida. Aí cheguei, E aí nessa época, a minha mãe cuidou de mim sozinha, né? Eu virei pra ela, mãe, queria ir lá, e ela não tinha dinheiro pra pagar, ela pediu pro chefe dela ir com a gente, pra, tipo assim, né, dar um suporte. Foi eu, ela e o chefe dela pra pedir uma bolsa na academia de dança.
Lá em Volta Redonda mesmo. Lá em Volta Redonda. Existe ainda essa academia? Existe. É até Rafael também o nome dele. Eu vi cheio de Rafael. Cheio de Rafael. Tu não pode do Rafael. Não tem como fugir, né? Mas a academia ainda existe. Ela é uma academia muito boa, assim, sabe? Eu aprendi muita coisa lá. E quando eu cheguei, não tinha vaga para bolsista mulher. Só que aí o Rafael falou, vem aqui, faz uma aula experimental, vê se você gosta, quem sabe. E aí eles gostaram de mim, e eu fiquei apaixonada. E a partir dali eu nunca mais saí. Eu surtei. E aí a Aliciana, que era a esposa dele, ela já tinha feito faculdade de dança aqui no Rio, na Federal. E aí foi a primeira vez que eu consegui ver a dança como algo profissional. Porque antes da minha cabeça, para trabalhar com qualquer coisa que eu quisesse, eu teria que fazer faculdade de educação física, ou alguma coisa que a dança seria mais um hobby do que um trabalho. Sim. E quando eu entrei ali, o nome da academia é República do Movimento. Quando eu entrei na República, aí eu descobri, cara, tem como eu fazer isso aqui da vida. Que loucura! E aí foi uma descoberta pra mim, sabe? E a partir dali, eu comecei a focar pra fazer a minha faculdade. E aí eu tive uma conversa com a minha mãe seríssima. Falei pra ela, mãe, eu quero fazer faculdade de dança. Aí ela surtou. Caraca. Não sei o quê, acho que não. Você vai pro Rio de Janeiro, aqui não tem. Eu não vou deixar, você faz uma engenharia. Você vai se dar muito melhor. Eu falei, mãe, você quer fazer engenharia? É isso aí. Pega e faz. Eu não quero fazer. Aí tem uma tia muito próxima também, né? Aí ela, se você fizer educação física aqui, eu pago pra você. Caraca. Aí eu falei, não. Tudo conspirando pra você não fazer a dança. Aí eu falei assim, eu quero um combinado. Se eu passar pra faculdade federal, você me banca no Rio de Janeiro? E ela meio que não acreditava que eu fosse passar, né? Aí, pelo Enem e tudo, porque na época de fazer prova do Enem, eu saía muito, né? Curtia muito com os amigos. Então, ela não tava muito acreditando que eu ia conseguir passar numa federal. Aí eu passei. Puxado, passar na federal é puxado. Aí eu passei. Mas tu chegou a pegar o Enem pra fiz fazer o Enem. Isso? Caraca. Ó, eu vim pro Rio pra fazer prova prática, né? Que tem o THE. Então, antes eu vim fazer o THE, aí eu fiquei 2 dias aqui no Rio. Aí foi ela que veio me trazer também. Aí fiz toda a parte prática da prova e fiz o Enem. Então eram 2 processos seletivos, né? Passar na parte prática e ter nota do Enem pra entrar. Aí eu tentei pra licenciatura e pra bacharelado. Aí eu passei na segunda fase do bacharelado. Ah, maneiro. Aí foi um sonho, assim, sabe? Foi uma loucura. Aí vim pro Rio, morar sozinha, com pouco dinheiro. Ah, imagina, eu lembro dessa época, né? A época que tava com o Lamin aqui ainda. Sim. Né? Lamin. Uhum. Eu lembro que eu peguei bastante essa época aí, que foi a época que tu começou a frequentar lá a escola, né? Foi um pouco depois, né? Eu entrei na faculdade em 2013. 2012, né? Que foi no meio do ano. E entrei no SEDAC em 2015. Mas essa escola que tu dançava lá, República do Movimento, né? Eu acho que eu conheço essa escola, acho que eu já ouvi falar nela, dos donos de lá, não lembro. Aí, mas tu fazia dança de salão lá? Fazia tudo lá, na verdade, porque era uma escola onde tinha balé, jazz, contemporâneo e dança de salão. Eu era bolsista da dança de salão e aí eles me permitiam fazer as outras aulas. Porque assim, quando eu te conheci, tu buscava mais as outras danças, mas eu acho que tu começou a buscar as outras danças sem ser dança de salão. Foi na faculdade ou a intenção de fazer a faculdade de dança era pra danças clássicas também, tipo contemporânea, que você trabalhou bastante? Eu acredito que tá tudo ligado, né? Mas a minha intenção, meu amor, vamos dizer assim, sempre foi pela dança 2. Sempre dançar junto. E como eu já tinha tido experiência dentro da academia com as danças, né, sozinha, era algo que me facilitava dentro da faculdade. Eu usava o que eu gostava, né, que era a relação de 2 para fazer minhas pesquisas,
Porém, a base da faculdade é de contemporâneo. Sim, sim. Então, acabava que era isso que puxava um pouco mais, sabe? Só que dentro da pesquisa, né? Porque a UFRJ trabalha bastante com a relação da pesquisa. Aí eu usava o que eu tinha, né? De dança 2, pra trabalhar na pesquisa da dança contemporânea. Então, Maneiro. era um barato bem legal. Eu acho que, sim, vendo minha visão de faculdade, né? Eu acho que a faculdade, ela não busca tanta dança de salão. E eu acho que como você conhecia a dança de salão ali, isso tinha um diferencial também. Porque as pessoas dentro da faculdade buscam lá o balé, buscam o jazz, o contemporâneo, e ali você trazia uma vivência da dança de salão, que eu acho que você já tinha, para suas pesquisas, e eu acho que os trabalhos também ficavam diferentes, né? Sim. Porque era outra cabeça. Tem uma coisa muito legal da minha turma, que entrou na UFRJ, que era uma galera muito de fora do Rio. É uma das turmas que mais tinha gente de fora do Rio. E isso aproximou muito a gente, né? E era uma galera... Tu conheceu o Lamin na faculdade? Não, o Lamin era da mesma escola que eu. A gente veio junto pra faculdade. Maneiro. A gente passou junto. Passou junto? Caraca, mano. Deixa lá e passou junto. Foi tipo um consenso da academia que a gente tinha que fazer uma faculdade. E aí quem passou foi eu e ele. Quem teve coragem, né, de ir, fomos nós dois. E aí foi uma experiência muito legal porque ele me deu muita força, sabe? Porque você tá num lugar diferente, com pessoas diferentes, que não tem... Que, querendo ou não, a cultura de Volta Redonda pra do Rio é muito diferente. Parece muito perto e parece não que... é interior. É muito diferente. As Imagina. relações, as sensações. Então, quando ele veio junto, me deu tipo assim, tem alguém de casa aqui, sabe? Dá um suporte, né? Dá, tanto total. Emocional quanto tudo. E era a primeira vez dele também no Rio, né? Sim, morando aqui também. Aí a gente começamos juntos, aí ele foi trilhando caminhos. Ele entrou primeiro no SEDAC. Sério? Ele veio antes, ele entrou no SEDAC, tava já estudando dança de salão no SEDAC, já tinha mais ou menos uns 6, 7 meses. E aí eu só fui depois. Aí eu vou te contar também que você foi uma pessoa que influenciou na minha entrada no SEDAC. Sério? Que você não sabe. Ih, rapaz. Eita ferro. Mas aí voltando, né? Na faculdade, a minha turma era toda de fora. E aí cada um tinha uma especificação. Era pouquíssimas pessoas que tinham formação de balé contemporâneo, na real. A maioria era do hip hop, da dança de salão e da dança afro. Caraca. E aí, o mais legal da pesquisa dentro da UFRJ é você conseguir conciliar todas as situações. Porque lá não trabalha com temas específicos. Você não tem aula de balé, aula de contemporâneo, aula de jazz. Lá você tem aula de pesquisa do movimento e do corpo. Então, você pesquisa o seu corpo para fazer X coisa. Maneiro. Entendeu? E aí a gente conseguia trazer os nossos elementos, passar os elementos que a gente gosta pro outro, e aí se tornava tipo uma bagunça assim de movimentações, e o nosso corpo pegou muita coisa um do outro, sabe? E a gente se influenciou muito em todas as relações. Tu ganha um pouco de vivência de outras pessoas ali, com outras coisas, outro corpo pra trazer pro seu. Isso. Influencia totalmente na dança, em tudo. Muito bom. E isso é muito legal porque também te coloca num lugar sensível de entender o processo do outro, sabe? Porque como tá todo mundo vivendo um processo diferente, estando no mesmo lugar, meio que, né, num caminho parecido, você começa a ter sensibilidade de entender, cara, olha o processo do outro, que maneiro. Olha como é que ele tá vivenciando a dança dele, mudando a dança dele, trabalhando o corpo de forma diferente, como isso muda, sabe? Foi uma experiência surreal pra mim, assim, que eu carrego muito pro que eu faço hoje. Se eu tenho uma sensibilidade pra olhar o outro, pra ver alguma coisa que pode melhorar, é por conta da vivência da faculdade, que me trouxe essa sensibilidade, sabe? De olhar, de perceber, de entender mesmo o processo que o outro tá passando, pela história de vida dele. Com certeza, é um pouco da empatia, né? Uhum. Um pouco da empatia, até no caso hoje, professora, e olhar para um aluno, entender que o aluno tem... A gente tem diferentes alunos, diferentes momentos, né? Total. Cada aluno, ele tem um aprendizado, o outro vai demorar um pouco mais, o outro
É muito mais rápido. Até a forma de falar, às vezes, com o seu aluno muda totalmente a percepção dele. Tipo, tenho alunos que são mais matemáticos, mais... Sim. E aí você fala uma palavra, tipo, em vez de contar tum, às vezes eu conto 1, 2 e já muda totalmente a percepção dele. Outros que trabalham mais com a percepção da mente, que são psicólogos. E aí você traz pro outro lado também, sabe? Então, saber como chegar em cada um foi algo que a faculdade me ajudou muito. Maneiro. Aí, contar. Eu tinha acabado de terminar o namoro, né? Tava em casa e eu morava com o Michel. Aham. E aí ele falou assim, vai ter uma festa lá no Michel, vamos, vai ser de zouk, tem dança de salão, você tá em casa muito brocochô, vamos lá. Aí eu não vou não conheço ninguém. Não quero ir, não sei o que. Ele, não, vamos, se arrume e vamos. Aí eu vim pra uma festa aqui na tua casa. Caraca. Vim, era tipo um churrasco, assim, sabe? Era aquelas festas que você fazia. Isso. Essas coisas. Tinha a festa da turma também, que a gente fazia às vezes aqui. Mas eu acho que era um tropical. Aí eu vim, assim, meio assim. Fiquei sentada um mó tempão, sem conversar direito, assim, com poucas pessoas. Aí acabou que o Brunão, ele me chamou pra dançar. Gostou de dançar comigo. E aí me chamou pra ser parceira. Caraca. Foi assim que eu entrei no SEDAC. Eu lembro dessa... Quando você começou lá com o Brunão a ser parceira dele. Eu lembro disso aí. Foi aqui. Caraca, eu não sabia que tinha sido a primeira vez. O primeiro contato com a galera do SEDAC tinha sido aqui, não. Foi aqui, eu nunca tinha ido Pra mim, tinha sido através do Michel, que ele te chamou e falou, vamos lá, vamos fazer lá, ir pra escola. Aí o Brunão te conheceu lá, mas eu não sabia que tinha sido aqui, não. Eu não conseguia nunca ir à escola por conta da faculdade, que era à noite. Então, o processo para ser bolsista do SEDAC eu não conseguia fazer. E pra mim era uma prioridade grande fazer as aulas da faculdade. Aí, com esse conhecimento que o Michel me trouxe aqui, e aí o Brunão começou a gostar, e aí o que aconteceu? Ele me levou e o Rafael me deixou fazer as aulas só do final de semana. Só de sexta e sábado. Aí Legal. foi aí que abriu a porta, entendeu? Porque senão eu não ia conseguir. Não conseguia fazer o processo seletivo de ser bolsista. Porque assim, é puxado. Muito. É puxado pra ser bolsista ali, né? E assim, hoje em dia tá mais light, né? Hoje em dia a galera vai ali, falta. Mas antigamente era realmente puxado. Assim, a equipe era muito grande e eles cobravam. E tinha uns horários bem fixos e eram todos à noite. Então, por isso que eu nunca tinha ido. Nunca tinha conseguido. Porque também não tinha dinheiro pra pagar, que se tivesse dinheiro pra pagar, fazia só aula, né? Mas não tinha dinheiro pra pagar. E pra ser bolsista tinha que ter hora. Então o Michel, ele meio que desistiu de fazer algumas matérias na faculdade pra estar no SEDAC. E eu, pra mim, tipo, eu vou me enrolar, melhor não quero isso. Preferiu dar prioridade pra faculdade naquele momento. Naquele momento. E aí, essa foi a porta. Eu vim na festa aqui. Caraca. Aí o Bruno me conheceu e a gente começou a fazer parceria. E como é que foi a parceria no forró? Fala pra mim. É engraçado, porque a gente não dançava forró. Dançava tudo. Dançava zouk. Dançava zouk? O Bruno me chamou pra fazer uma disso. parceria de zouk. A gente dançava zouk. Eu lembro que tu fez a parceria com ele, mas eu não lembrava que era zouk, não. Era zouk. E, no entanto, a gente até... O Brunão, ele é muito certinho, né? Aí ele me levou pra fazer aula em congresso, sabe? De zouk. Lembro que eu fiz a primeira aula do Jaime que eu fiz foi por causa do Bruno. Que aí ele me levou lá na Lapa. Me levou, era um encontro de mulheres. E aí o Jaime ia dar aula. E aí ele me levou pra fazer aula. O Brunão sempre teve essa via de levar as pessoas pro lugar. Eu também foi a mesma coisa. Muito legal ele isso. Chegava, não, vamos pra não sei onde. Eu participei do espetáculo de danças brasileiras, que foi o Ginga Brasil, e foi porque o Brunão levou. Na verdade, ele que ia fazer a audição. Aí eu cheguei lá, fiz a audição também, aí passamos, aí já ficou naquilo lá. E, cara, foi uma parada, porque eu não ia. Era de manhã, ele, mas eu não quero ir sozinho, que tipo, a gente tinha acabado de sair de um pagode, alguma coisa. Aí ele, cansou, eu falei, vamos lá contigo, lá, fico dormindo lá. Resumindo, acabei que entrei no negócio também. Arrasou. Foi muito engraçado. Mas aí, a faculdade, ela trouxe essa vivência pra você. E hoje você tá no SEDAC, né?
trouxe tudo isso? E como é que foi a convivência lá com o Rafael? Como é que você entrou no Boys? Fala um pouquinho pra gente isso aí. Eu entrei no Boys por causa do Bruno, né? Ele me levou e aí... O Bruno influenciando sempre. Sempre. Ele me levou pro SEDAC, então eu saía da faculdade e ia direto pros ensaios do Boys, que como eu não conseguia fazer as aulas durante a semana, eu conseguia chegar pro ensaio do Boys, que era mais tarde, era 10h30 da noite. 10h30 da noite, nossa senhora. Então eu saía da faculdade. Isso aí sabe. Saía da faculdade 10:10, e aí pegava o BRT, e aí saía correndo pra conseguir chegar lá 10h30. E aí ia direto e fazia as aulas no sábado, né, pra ter... Aí comecei, acabou que eu fiquei no Boys e o Brunão não. Acabou que eu fiquei fazendo lá. E eu tenho uma personalidade muito complicada, né? Eu sei. Nós temos, na verdade. E acaba que eu gosto de questionar muito as situações, o que tá acontecendo, mas é por que disso? O que tá... Mas tô fazendo isso por quê? Culpa um pouco da faculdade também, né? Porque a gente não fazia nada sem... Ah, mas você tá fazendo isso só por fazer? Não existia isso. E acabei criando muita intimidade com o Rafael e acabei fazendo isso demais, sabe? Mas... E a gente sempre batia muito de frente. Mas qual era a sua visão que você mais questionava? O que você mais questionava em relação ao... Era o quê? É o que ele fazia, o que ele mandava fazer? Ou a sua visão do que ele fazia era diferente? O que rolava na sua mente naquela época, assim, pra você questionar tanto? Porque eu sei o que acontece na minha, agora eu quero ver o que acontece na sua. Eu acho que falta um pouco de maturidade pra entender que tem certos caminhos que são da pessoa e não são seus, entendeu? E a maturidade é pra você entender que se você quer seguir o caminho, é o caminho da pessoa. Você muito dificilmente vai trilhar um caminho seu com outra pessoa, sendo um caminho totalmente seu. Sim. Então, eu tinha muita dificuldade de entender como a mente do Rafael trabalhava. E isso me causava muita estranheza, porque eu achava que tinha que ser o meu caminho. Tinha que ser a forma com que estava fazendo sentido pra mim. Em algumas vezes, ok, era a forma que eu estava pensando, talvez fizesse sentido para um geral. Mas era ele que dava visão pra gente. E aí eu acredito que faltava um pouco de maturidade, e que a convivência com o Rafael me trouxe muito, de entender em qual lugar eu estava naquela sociedade que a gente estava ocupando, sabe? Tipo, eu tô dentro de uma companhia de dança onde tem um líder, um chefe. Não é uma comunidade de dança onde todos falam. Sim. Diferente da faculdade que tu tinha. Sim. Que é isso que me causava muita estranheza, porque dentro da faculdade todo mundo fala. E dentro de um outro aspecto, você tem um líder. E aí você tem que seguir. É simples. Seguir o comando. E isso era algo muito complicado pra mim. Seguir algo cegamente, né, entre aspas, pra mim era um absurdo. Tipo, como assim? Eu tenho que seguir sem perguntar, sem falar nada. E acredito também que, como eu evolui muito com o Rafael também evoluiu muito comigo. Com certeza. Né? É uma troca. De ter mais paciência mesmo, porque eu era chata. Eu sou ainda, mas sou muito menos. Porque era algo muito incisivo, sabe? Mas o que você sentia ali que... Quando você pensava que ele falava lá... Porque a galera não sabe, né? Mas ele falava, ó, faz isso... Aí tinha um questionamento, ele falava, não quero isso aí, eu quero isso aqui. O que você sentia? Qual era o seu sentimento? Era um sentimento de angústia, porque parecia que aquilo não era pra mim, sabe? Tipo, mas não é isso! Isso aí não é pro meu corpo, isso não é pra mim. E, tipo, às vezes, ter visões diferentes faz muito bem pra gente. E eu não consegui entender isso. Tipo, Rafael, eu quero fazer isso aqui, ó. Olha como é que isso aqui tá fazendo mais sentido. Eu preciso disso aqui, ó, pra estar onde eu quero chegar. Só que você não tá entendendo pra onde eu quero ir. Era como se fosse isso, sabe? Meu caminho é esse aqui. E aí, quando o Rafael me dava estratégias, parecia que ele queria que eu fosse por esse outro caminho. E aí isso me dava uma angústia, sabe? Como, cara, você não tá me escutando. É como se eu não tivesse sendo... Como se... eu estivesse falando muito, só que ninguém conseguisse me escutar. Eu ficava,
E quanto menos as pessoas escutavam, mais eu queria gritar. E era um conflito total. Conflito assim, interno. na minha visão, o que acontecia muito, o que acontecia comigo também, tu sabe que eu sou parecidíssimo com você nesse ponto, né? O caso de questionar, saber o porquê. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa, até conversei isso com o Rafael várias vezes, que assim, eu sou uma pessoa que eu sigo uma liderança, eu sou fiel, eu tô ali. Tu pode ver que eu tô sempre com o Rafael, falo, pô, Rafael é meu mestre, é isso. Faço as coisas que ele manda fazer, muda isso aqui. Só que eu também tenho meus questionamentos. De assim, pô, beleza, isso daqui não vai dar certo, eu vou tentar fazer por outro lado. Né? E naquele momento ali, eu via que era muita questão também de... Era uma imposição. Mas eu entendo esse lado de, pô, tem um coreógrafo, tem um líder, tem uma pessoa que está direcionando, vamos seguir por esse caminho. Eu também tinha minhas coisas de, pô, isso daí tá errado, mas eu ficava mais na minha. Mas quando eu explodia, era um problema sério. Mas assim, se não dependesse, vamos botar assim, se não modificasse alguma coisa que eu estava fazendo, para mim estava de boa. O problema é quando começava a modificar o que eu estava fazendo, como eu estava pensando. Porque assim, me mandou rolar no chão, eu ia rolar no chão, me mandou criar um movimento, eu ia criar um movimento. Mas aí começou a modificar aquilo ali de uma forma tipo, esse movimento aí faz de outro jeito. Eu falava, pô, mas por que eu vou fazer de outro jeito? Porque já ficou legal assim, entendeu? Então isso daí pra mim questionava também bastante minha mente. E eu via que assim, quando rolava ali os atritos, né, nos ensaios e tudo mais, era a questão disso, de realmente... Ele queria uma coisa, você queria outra, e aí quando ele não aceitava o que você queria, aí era um negócio doido. Porque, assim, pra galera entender, né, ele nem pensava em, vou ver se isso daqui vou aceitar ou não. Era, porra, eu acho que não quero. Ou então, quero, você não tá me deixando pensar, né? Alguém fala, eu quero criar, você não me deixa criar porque tá falando no meu ouvido. Caraca, era engraçado, mas assim, essa época do Boys era maneira. Eu entendo, na verdade, hoje em dia eu entendo muito o que acontecia naquela época, porque você pensa, você tem 8 pessoas pra você liderar. Uma parceria já é difícil. Se você começa a escutar o que todo mundo tá falando, você nunca faz nada. Porque é muita coisa. É muita ideia, é muita situação. Então, às vezes, centralizar a relação é positivo. E eu sinto que, da maneira dele, ele escutava a gente. Não na hora que a gente queria, mas escutava, sempre escutou, sabe? E a gente tinha essa necessidade de... Pra ontem, eu quero agora! Me fala aqui que eu tô certa! Sabe? Com o Rafael é diferente. Com o Rafael tem que falar assim, Rafael, a gente podia fazer isso. Depois de um mês ele vem com a mesma ideia. Caraca, tem que dissolver isso, tem que dissolver. Tive uma ideia, tem um plano. Aí ele vinha com a ideia. É isso. Totalmente que a gente já tinha falado com ele há muito tempo. Total. Era maneiro. Mas, cara, fala pra mim, ali no Boys foi onde você começou a botar o Zuki como lado profissional? Eu contei isso pro Carlos esses dias. Eu fui na Ilha do Zuki, na última que teve, né? Chegou aí? Cheguei. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, aí a galera lá de Volta Redonda, a gente tinha combinado, e todo mundo foi pro primeiro congresso grandão, né? Que a gente já tinha ido pra Florianópolis, a gente já tinha apresentado algumas coisas, mas aí era um congresso de Zuki, especificamente. E aí a gente foi, todo mundo. E eu já gostava muito de Zuki, mas ainda tinha algumas coisas assim, né, que eu tava vendo. Que era dança de salão, eu gostava de tudo que dançava 2. E na Ilha do Zuki, eu me apaixonei pela situação. Eu vi o Carlos dançando com a... que era ex-parceira do... Era a Dani. Era a Dani. O Carlos e a Dani dançando uma música da Alicia Keys. E, foi a música que o Nicolas e a Gabi dançaram agora. Eu acho que foi essa mesmo. Aí eu tava sentadinha lá, era um clube assim, né? E era um espaço quadrado, eu me lembro... Pequenininho, que era aquela época, né? Galera que foi da Ilha do Zuki agora sabe a dimensão de como ficou grande aquilo ali. Aí eu tava sentadinha assim, e quando ele entrou, já tinha visto outras coreografias muito boas, mas quando o Carlos entrou com a Dani, foi um bagulho que, tipo, eu olhei pra aquilo e falei assim, cara, eu quero fazer
isso pra minha vida toda. Eu quero dançar assim pra minha vida toda. É isso aqui que eu quero. Eu não quero outra coisa. Eu quero fazer isso. Eu quero isso. É só isso que eu quero. E aí eu fiquei meio surtada, sabe? Tipo, caralho, eu quero fazer isso. E foi dali que eu comecei a seguir ali pra linha do Zuki. Falei, é isso aqui mesmo que eu quero. E a linguagem que você trabalha é parecidíssima Muito. com o que eles fazem. Muito. Parecidíssima. Isso, eu acho que a faculdade também te deu muito material pra você conseguir seguir essa linha. Ah, com certeza. Com certeza. E é porque eu gosto muito disso também. Eu acho que quando a gente tem muita vontade de fazer aquilo, acaba que a cabeça vai indo pra aquilo, sabe? Uhum. E eu acho incrível quando a coreografia tem uma história, tem um enredo, tem uma situação. Você consegue ver pessoas tendo caminhos diferentes com aquilo que você passou pra ela. E eu acho isso incrível. Na minha dança, eu sempre procuro isso. Dar alguma coisa e ver quais caminhos aquilo surge, sabe? Tipo, você vai me dar uma visão do que eu tô te dando, aí o outro fulano vai me dar outra coisa, o outro fulano vai me dar outra coisa. E eu acho que isso é o incrível da dança. Eu falo a mesma coisa pra 4 pessoas diferentes e isso vai se transformar em coisas completamente diferentes. Interpretações diferentes. E eu acho isso incrível. E aí foi assim, na Ilha do Zuki, ó. Hoje em dia eu tô no SEDAC, gente. É um negócio muito louco. É muito louco mesmo. Porque eu nem sabia que a Ilha do Zuki era do SEDAC, pra você ter uma noção. Caraca. Quando eu entrei no SEDAC, eu não fazia ideia de que o evento que eu tinha ido há 2, 3 anos atrás era do SEDAC. Eu não lembrava de ninguém lá, porque eu tenho um problema de memória seríssimo, né? E... Tá relembrando várias coisas do passado É aí. verdade. E naquela época a gente ficou entre a galera de Volta Redonda e tinha também uma galera que não era do Rio, sabe? Que a gente conversou e tudo mais. E era isso, sabe? Tinha uma galera de Floripa também que a gente conhecia, já tinha visto, né, em alguns congressos. E a gente ficou por ali, assim, sabe? E aí a gente assistiu a aula de um monte de gente maneira, mas eu não lembro do nome das pessoas. Por isso que... Lembra dos momentos, né? Isso, por isso que quando eu entrei no SEDAC, eu não sabia que aquelas pessoas eram aquelas pessoas. Mas do Carlos você lembrava? Não lembrava. Não lembrava? Não. Só lembrava da coreografia em si, da música. E aí eu fui descobrir que o Carlos era o Carlos depois. Caraca. Em conversa, sabe? Conversando com a galera de Volta Redonda. O Jonathan em específico, o Jonathan tem uma memória muito boa. E aí eu descobri, cara, o Carlos é o Carlos. E a Dani é a Dani, sabe? Fazendo as ligações, assim, porque eu não lembrava de ninguém. E era uma galera muito boa que tinha dado aula naquela Ilha do Zuki. Era. Que eu fui saber quem era depois, sabe? Foi a Ilha do Zuki que eu cheguei nas 2 últimas, né? O Carlos naquela época dançava com a Dani e o Alex dançava com a Dani também. Uhum. É porque o Carlos não tinha parceira e o Alex, né, fazia aquele paizão, ó, dança aí, ó, vai lá. E o Carlos também fazia parceria com a Dani também. E ele deu aula, o Carlos deu aula com a Dani. Eu fiz aula dele. Depois que eu assisti o show dele, eu falei, eu vou fazer aula com ele, eu quero fazer aula com ele. Legal. Aí depois da Ilha do Zuki, você falou aquilo ali... Comecei a dar aula de Zuki dentro da faculdade, num projeto, né? Antes de entrar no SEDAC. Mas era comunidança. Isso. Aí comecei auxiliando outros professores e depois abri uma turma minha. E aí nesse meio termo... Não, depois mesmo... Foi depois que eu já estava terminando ali as aulas já estava na última turma, que foi quando eu entrei pro SEDAC. Mas muitas das coisas de pesquisa mesmo para dar aula foi ali no Comunidança. De tentar entender, porque era sempre isso, né? Como que funcionava o Comunidança ali? Eu lembro algumas coisas, mas era cada semestre mudava? Uhum, era por semestre. Era sempre na hora do almoço, que era a hora que a galera trocava, né, de turno. E era gratuito. E aí os próprios alunos da UFRJ davam aula pra comunidade, entendeu? Então, era muita gente. Isso era muito bom. Mas a gente tinha pouca experiência. Então, a gente dava de experiência que a gente tinha. Sim. E era um trabalho incrível, porque a galera entendia isso. E aí, eu fazia vários laboratórios de, tipo assim, pra testar mesmo, sabe? Vamos tentar fazer isso aqui? E jogava pra eles e eles super aceitavam. E tem muita gente que hoje em dia
eu vejo nos bailes e a galera do Comunidança. Eu lembro que cresceu bastante a comunidade ali. O pessoal começou até a chamar gente de fora pra dar aula lá. Eu ia com a Gabi lá dar aula, mas aí veio a pandemia. Aí, resumindo, não teve mais. Mas eu lembro, tem até o Eric. O Eric era do Comunidança. Eu conheci o Eric num congresso, não lembro qual. Mas eu lembro que ele tava lá e era da Comunidança e tinha galera forte ali. Até hoje tem até a menina que vai na prática lá da escola, que era do Comunidança. Sim. Então, assim, hoje, eu não sei se voltou. Ainda não, porque esse vai ser o primeiro semestre que a galera tá fora voltando. Da pandemia, né? Provavelmente no próximo a galera já deve iniciar alguma coisa. Uhum. Mas é legal porque a comunidade cresceu muito ali. Cresceu muito. Muita gente mesmo que eu via nos bailes, em alguns workshops assim, eu via que, caraca, do Comunidança, né? Ficou famoso. Comunidança. Aí vem a galera boa dali. Era uma prática que te apaixonava, né? Você tinha o primeiro contato e aquilo te levava pra fora. E era realmente essa a intenção do Comunidança. Você ter o primeiro contato ali com a dança. Ver o que era, trabalhar um pouquinho e ter essa vontade de fazer isso em outro lugar. Sim. Sempre foi, porque por isso que sempre eram de 6 em 6 meses, sabe? Pra você renovar. Renovava. E mas quando era só o curso da dança ou qualquer curso podia fazer? A UFRJ é muito grande, né? Então tem núcleos de outras coisas. Mas o Comunidança era do núcleo da dança. Da dança em si. Que lá tem aulas, por exemplo, no CT, na parte lá da letras. Tem outros profissionais que dão aula. Porém, o projeto em si, ele trabalha mais ali voltado pra dança mesmo. Então ali foi as primeiras aulas de Zouk que você deu, foi no Comunidança. Eu já tinha tido um pouquinho de experiência de dar aula lá em Volta Redonda, mas era pra pouca gente e era uma situação diferente, que era meio que a gente era testada pelo nosso líder, né, pelo Rafael, tipo, ele ia viajar e falava, fulano e fulano vai dar aula hoje. Substituir a aula deles, né? Era uma substituição. Aí os alunos já tinham aquele carinho pela gente, então eu entendi que a gente estava começando. Comunidança foi mais tipo, sou eu aqui. Eu tô de frente, o que eu vou fazer hoje? Por que eu vou fazer? Tinha todo esse tipo de pensamento que antes nunca tinha passado, que era só uma substituição. É uma responsabilidade diferente, muito né? diferente. Porque ali tu vai substituir um dia. Mas quando tu tem uma turma, né, tu tem que programar, planejar, até às vezes o mês. Uhum. Do que você vai fazer pra ter uma continuidade dentro daquilo ali. Maneiro. Carol, me conta um pouquinho como é que você vê a linguagem hoje da sua dança. Tudo que você trouxe aí do contemporâneo e tal, dentro da sua dança, do Zouk hoje. Tá, vamos lá. Eu acredito que o contemporâneo me deu muita noção de corpo. Então, eu entendo muito bem como o meu corpo funciona. Eu sei dividir as partes, sei entender como ele funciona. Às vezes eu consigo perceber de onde está vindo. E também adquirir uma sensibilidade de sentir o outro muito apurada. Então, eu tento trazer isso o tempo todo para minha dança. Essa sensibilidade de perceber o que o outro tá fazendo. E também essa questão corporal. De o que eu tô mexendo, para onde tá indo. O que eu posso mexer de diferente. Que vai para além da caixinha do Zouk, sabe? Sim. Que vai além do passo básico, do lateral, das movimentações. Então eu tento trazer isso para os meus alunos também. Toda vez que eu falo de algo, eu trago o fundamento relacionado àquilo e mostro para eles todos os caminhos que eles podem seguir, para além daquilo que eu tô dando. Então, às vezes eu dou a caixinha, mostro, essa caixinha aqui. Dentro dessa caixinha tem várias ferramentas. E aí, como você vai usar essas ferramentas, aí você decide. Só tem que entender que tem a caixinha. Sim. Então, eu coloco eles meio que para pensar, mas dando coisas, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com o fazer ele pensar. Tipo, vou fazer o aluno pensar, vou fazer vocês pensarem. Não dou nada de mão beijada. Então, quando eu tô dando aula, às vezes meu aluno me faz uma pergunta
Acontece sempre, é muito engraçado, que eles já sabem. Já joga outra resposta. Já joga outra pergunta. Aí pergunta, Carol, que se eu fizer esse movimento aqui, se eu levantar meu ombro e ela não for comigo, aí eu já jogo. Isso eu já falei, hein? Me responde. Quando sei que, aí o aluno já... E aí eu ensino ele a achar caminhos para as dúvidas dele. Que quando eu não estiver perto, por exemplo, tá num baile, pintou uma dúvida... Ele não vai, simplesmente ignorar aquilo e depois me perguntar. Ele vai jogar pra ele. Ele vai falar, cara, tá, não tô fazendo isso, mas o que tá faltando pra eu fazer? E aí ele mesmo se questiona, ele mesmo se arruma. Então é como se eu criasse uma maquininha que eles mesmos fossem se limpando. Sabe? Sim. Conforme eles fossem ter mais consciência. E cada vez que eles vão evoluindo mais, eles vão tendo mais consciência daquilo e vão conseguindo se ajeitar. E mais dúvidas também, e mais se arruma e vira um processo, vira um looping. É um loop infinito, porque nunca acaba. Você sempre tem coisa pra investigar, você sempre tem coisa pra aprender. Sempre falta alguma coisa. Ou você pode se aperfeiçoar mais. Então é um caminho infinito. Eu até hoje, tenho X de conhecimento, mas o tempo todo eu tô olhando e observando. Isso aqui é muito legal, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu mudaria isso aqui, e faria também assim. E toda vez que eu assisto uma aula de algum profissional diferente, eu sempre fico percebendo quais caminhos que ele usa para aquilo. Por que ele tá falando aquilo? Aonde ele quer chegar com aquilo? Por que ele tá usando aquele caminho na turma? O que essa turma tem de diferente pra ele fazer dessa forma? Então isso abre muito a minha cabeça, sabe? E eu gosto muito de trabalhar assim. Mas quem te deu isso foi a faculdade ou o contemporâneo em si? Ou a dança contemporânea? Eu acho que é uma construção real de tudo que eu já vivenciei. É uma vivência, então, no caso que trouxe isso pra você. Eu acho que sim. Porque, por exemplo, o fato de eu vir morar sozinha mudou muita coisa na minha vida. É isso que eu ia te perguntar, sobre assim, a vivência em si, não só com a dança, mas com a vida, pode ter trazido muito isso pra você também. Porque o fato de você hoje não morar sozinha, né? Morar sozinha, você quando veio pra cá morar sozinha, você não tinha pra quem perguntar as coisas, você tinha que pensar. Você tinha que, beleza, isso daqui não se resolve sozinho, como é que eu vou resolver isso aqui? Então acho que isso, você trouxe um pouco dessa vivência também para a dança, né? Sim, eu vim morar sozinha, eu tinha 17 anos, né? Nossa. Era um bebezinho e muito mimada. Muito mimada. A minha mãe fazia tudo pra mim. Eu não saía na esquina sozinha, sabe? Era tudo E aí eu vim morar sozinha, puf. Foi um desafio, não? Eu não fazia comida. Então, a minha mãe tinha medo de eu ter fogão em casa. Então, eu comecei cozinhando tudo no micro-ondas. Então, eu tive que me adaptar demais da conta para várias situações. E isso de adaptação trouxe total pra minha dança. Porque toda hora mudava alguma coisa. Era de casa que eu tinha que mudar. Era o lugar onde eu trabalhava que mudava. As pessoas que eu tava ao meu redor que mudava. Então, o fato de eu ter vindo pro Rio fez eu ter que me adaptar o tempo todo a situações diferentes a todo momento, sabe? Então, isso me deu uma vivência de tá ok, eu tô no meio do caos, não sei pra onde eu vou, mas respira. Vamos fazer o quê? É isso aí, as coisas vão continuar andando e ali você vai se adaptando, você vai achando o melhor caminho que você tem que fazer. Pra você ter uma noção, teve um mês na faculdade que eu gastei todo o meu dinheiro no dia 10. Gastei todo o meu dinheiro. Já era. Eu só ia receber no próximo dia 5. E aí a minha mãe, ela sempre me ajudou muito. Só que dessa vez ela falou, não vou. Se vira. Aí tu imagina, eu comia a R$2 todo dia no bandejão, né? E era isso que eu tinha. E eu não tinha mais dinheiro. Tinha dia que eu passava no bandejão e ia pedindo R$2 pros meus amigos pra eu comer. Só que, não era uma vergonha, porque eu tinha feito besteira. Eu tinha dinheiro pra comer. Só que eu me empolguei, sem planejamento, sem noção, porque eu pensava, minha mãe vai fazer alguma coisa, eu vou passar fome? Duvido que a minha mãe vai deixar eu passar fome. Duvido que eu vou ficar aqui. E aí foi um baque, né?
acostumada a ter tudo na mão, um dia tem que ficar pedindo dinheiro na fila do bandejão pra comer, sabe? Por conta dessa loucura minha. Isso me fez aprender. Então, depois daquele dia, eu nunca mais dei de louca, peguei o dinheiro e gastei tudo com lanche. Sabe? E aí foi um aprendizado. É uma maturidade, né? Que tu ganha. Maneiro, isso daí é uma das coisas assim, sempre tem um podcast que eu vejo também, que o cara, o China, ele fala uma coisa, ele fala a seguinte frase: eu desejo pra todo mundo que se foda na vida, porque quando você se fuder, você aprende. Porque quando as pessoas falam pra você, ó, não faz isso, você nunca aprende, mas quando tu se fode, aí você aprende. Resumindo, você se fudeu, você tem dinheiro, aí agora eu entendi como é que funciona. É justamente isso. Primeiro tu tem que. Aí tu se fudeu, aí ele fala: eu desejo que todo mundo se foda na vida, porque quando tu se fuder, parceira. Mas isso é muito real, porque quando você vivencia a situação, aí você consegue fazer aquilo de forma diferente depois. É muito difícil você ter tanta empatia de se colocar no lugar do outro e aprender com aquilo que o outro sofreu. É Sim. Quase impossível. Sabe? É uma maturidade muito pra frente, assim, ó, que você vai ter. Porque primeiro você tem que fazer bastante merda. Merda, até a hora que tu fala, não vou fazer uma merda não. E ainda vai continuar fazendo algumas, entendeu? Normal, isso daí é normal. Porque assim, a gente nunca aprende tudo, né? A gente vai aprendendo durante o caminho. Então é tudo um processo. Hoje tem coisa que a gente tem maturidade que a gente ainda não tem e vai escurir lá na frente. Ó, pra você ter uma noção, esses perrengues que eu passei me deixaram a ficar sem medo. Ó, o Alexandre foi pra Paris. Eu cismei que queria ir pra Paris atrás do Alexandre. Eu lembro dessa época aí. Aí, primeiro... Passou um mês lá? Passei um mês lá. Chorei. Mãe, me dá de presente a passagem, por favor. Eu quero muito ir, vai ser bom pra minha carreira. Beleza, minha mãe comprou passagem. Só. Eu tinha um salário de R$1.200. Não paguei nenhuma conta aqui. Peguei os R$1.200 e transferi tudo pra euro. Fui lá com um monte de nota, né? De 150. E aí, quando eu voltei com 3 notinhos de euro. Falei, gente, será que eu consigo sobreviver? Eu fui pra Europa com 230 euros. 230 euros. Cara, não é nada, não. Pra passar um mês inteiro. Não é nada. Eu lembro que a primeira semana, o Diego Garrido que foi me buscar no aeroporto, né? Aí a gente já saiu de lá, ele me dando as dicas. Ó, você compra isso, você faz isso, você quer. Eu falei, beleza. Depois que eu fiz todas as dicas que ele falou, tipo, me sobrou 50 euros. Mano. E tipo assim, tava na primeira semana. Falei, gente, o que eu vou fazer? Sei o que eu vou fazer. Mas é isso, eu me joguei, aí acabei conseguindo aula particular, refiz todo o dinheiro, e aí voltei tranquila, sabe? Mas é isso, tipo, a minha vivência é de... Passa o perrengue e depois aprende. Bora, até dá pra ir? Não dá, então vamos. Passa o perrengue e depois aprende. É sobre isso. É isso aí. Carol, fala mais um pouquinho aí sobre sua carreira, como é que tá aí com o Wesley, como é que começou essa parceria aí, fala pra gente. É engraçado que tudo começa da merda, né? Tinha terminado a parceria, tava super frustrada, muito frustrada, de ter alguém comigo, sabe? Tava até pensando que eu era uma pessoa nada sociável, Sério? Pensava isso? Que o meu jeito de ser era muito ruim. E isso me atrapalhava muito. Eu cheguei num momento que, tipo assim, cara, ninguém vai conseguir lidar comigo. Não adianta. Eu sou uma pessoa ruim de se lidar, ninguém vai conseguir lidar comigo porque eu sou chato. Cheguei nesse ponto e falei, eu vou trabalhar sozinho. Não tenho o que fazer. Ninguém vai me aguentar. Eu brigo com todo mundo. Eu já trabalhei com você, sempre gostei de trabalhar com você. Ó, que bom, tá? Vendo? Porque normalmente não é isso que as pessoas falam. Claro, já sempre gostei. E isso tava muito ruim pra mim, sabe? Muito ruim, tava pesado mesmo, sabe? Eu tava me sentindo muito mal. O Wesley também tinha acabado de terminar a parceria. E aí ele veio falar comigo, você tá treinando com alguém? Eu tô procurando alguém pra treinar. Falei, não quero parceria. Não quero dançar com ninguém. Sempre começa com treino. Falei, não quero dançar com ninguém, mas se você quiser treinar, eu treino.
A gente começou a treinar, a gente começou a ver que funcionava. O Wesley sempre foi uma pessoa muito passiva, muito tranquila. Então... E você sempre foi uma pessoa muito ativa. Muito ativa, muito... E a gente se equilibra. Você não tem noção de como eu e o Wesley nós mudamos por conta da parceria. Somos realmente outras pessoas. Outras. Somente. Da primeira... mais o Wesley. Do primeiro treino pra hoje, eu sou a pessoa que fica calada e o Wesley é a pessoa que fala. Pra você ter uma noção. Caraca. Tipo, isso aqui. É ele que fala agora, entendeu? Eu, tipo, fico assim... tô no meu momento de paz. Tá tudo bem, mas aí, não concordo. Tá, vai, faz. Sabe? Tipo, tentando criar uma maturidade referente a isso, que às vezes eu fico assim, ó. Não quero falar, eu quero falar. Mas eu não me segurando. Mas é isso. A gente começou entendendo o que a gente queria. Eu quero isso. O que você quer? E isso foi muito legal. Começamos, quando a gente resolveu mesmo parceria, a gente falou, eu quero fazer isso pra minha vida, quero isso, quero trabalhar dessa forma, quero dar aula, quero viajar, quero fazer coreografia. E aí ele falou a mesma coisa pra mim, eu quero isso, não tenho tanta intenção disso, não tenho tanta intenção daquilo. Então a gente já sabia o que um e o outro queria. E aí a gente começou a trabalhar, fizemos nossa primeira coreografia. Muito boa. Aí dançamos, todo mundo gostou, e aí a gente continuou no nosso trabalho, né? De entender como a gente passava, o que a gente queria, e entender também a nossa dança, que mudou muito. No início a gente não se encaixava direito, então a gente fez uma construção também do que é bom pra mim, do que é bom pra ele. A gente conversava muito sobre isso. Eu fazia alguma coisa e cobrava muito dele. Tipo, Wesley, você tem que falar o que eu tô fazendo de errado. Você tem que me falar o que não tá bom pra você. Porque se só eu falo, a coisa não funciona. Vai ser só de um lado. E aí ele cobrava muito. Até por isso que ele reclama muito hoje em dia. Eu devia ter feito menos. Mas de saber que, tipo, as coisas que ele se importava também eram muito importantes pra parceria. E dentro disso a gente fez uma construção muito legal também de como a gente queria passar isso para as pessoas. Porque quando a gente entendia o que era bom pra gente, a gente começava a entender que poderia fazer sentido para outras pessoas também. Sim. E aí eu acho que a nossa grande oportunidade foi ter ido pro Aizuki. A gente foi em 2019 pro Aizuki e participamos do Jack and Jill e também dançamos a coreografia. Então, primeiro a gente dançou a coreografia. Foi isso, né? A gente dançou a coreografia. E aí foi tipo, nossa, a coreografia de vocês é muito boa. Foi estreia ali? Não, a gente estreou... Tinha dançado na Renata também. A gente já tinha dançado na Renata, mas a gente tinha dançado muito no Rio. A gente já tinha dançado aquela coreografia no Rio, horrores. A nossa estreia eu acho que foi no Samba Maníacos. Vocês estrearam a coreografia junto comigo e com a Gabi lá no Rafael. Não foi? Vocês estrearam... Não, fui eu que estreiei ele. Eu estreiei a coreografia com a Gabi no baile do Rafael de aniversário. Vocês dançaram também. Só não sei se foi ali que vocês estrearam. Foi lá no SEDAC? Não, foi na Artance. Então foi mesmo. Foi. Acho que foi a nossa estreia também. A gente também dançou lá no... eu esqueci o nome, que é ali na Lapa, ali na direita da Lapa. Na Lapa? Depois na ACM. A gente dançou na ACM 2 vezes. A gente dançou muito essa coreografia. Dançou no Samba Maníacos, dançou no baile do Rafael. A gente dançou horrores essa coreografia. E aí a gente foi pro Aizuki. Tava assim, né, de já dançar. A gente falou, vamos levar. E aí a gente também tava num ano que a gente tava tentando ir pra congressos. Pra fazer aula, pra ver pessoas. Aí chegou, fizemos a coreografia, todo mundo gostou muito, não sei o quê. Mas ainda não tinham associado a gente, né? E aí a gente participou do Jack and Jill. Era a fantasia, eu fui de Arlequina e o Wesley de Coringa. Alguma coisa no Cosmo aconteceu e a gente caiu junto todas as 3 baterias. Caraca, velho. Não foi uma só, foram as 3. E tipo, a primeira, o Wesley tinha tirado o primeiro número, né? A primeira, ele que tinha pego o primeiro. Aí beleza. A segunda vez, ele deixou todo mundo pegar. Ele foi o último a pegar na caixinha. Aí o último nome era eu. Falei, tem que ser. E a adrenalina era muito grande, porque com parceiro é pior. Pior.
É pior. Quando A expectativa das outras É pessoas muito pra te grande. olhar, elas olham, tá, ei, vamos ver o que eles vão fazer. Porque você tem que ser extraordinário, não pode É. ser algo normal. Quando você tá com outra pessoa, algo normal passa. E é muito bom. Quando você tá com seu parceiro, tem que ser algo extraordinário. Senão não passa. É. E foi uma loucura. Porque a gente tava treinando muito, né? E sei lá o que aconteceu naquele dia. O Wesley resolveu me dar um chute. E eu resolvi cair no cambrê no chute. E foi tipo o auge do congresso inteiro. O chute do Coringa na Arlequina. E foi tipo... Ver o vídeo me emociona até hoje. Porque é uma vibração. Eu lembro do momento do vídeo. É uma vibração louca. Todo mundo olha e tipo... Ah, caraca, sei o quê. E dentro da música. E foi tipo muito, muito, muito foda. Muito foda. Tô toda arrepiada. Porque foi um momento único na minha vida. Eu acho que eu nunca passei por aquilo de novo. Tirando Ilha do Zuc dessa vez. Que eu vou chegar lá. Que também foi... Foi foda Foi também. extraordinário. Nossa. E aquilo ali abriu portas pra gente. Muitas portas. Foi quando a gente tava engatando, né? E aí 2020 veio... Pandemia. Bum! Toma ali, pandemia. Nossa, Né, tipo- pandemia. Sério, eu... Mas muita coisa positiva também surgiu na Sim, pandemia. Também Mas foi um momento, isso. assim, que foi muito pesado. Porque a frustração de ser o seu momento, de você imaginar que era o seu momento e não foi, porque não por você, porque uma coisa é ser por você. E aí você fica frustrado por coisas que só dependiam de você. Mas quando é por algo que não depende de você, tipo, nossa, eu falava, cara, nunca vai ser, não vai ser nunca, porque parece uma eternidade eu tenho o mesmo isso. pensamento. Sabe por quê? Assim, a gente ia acabar de fazer uma viagem também pra Europa e, cara, a gente já tava com vários trabalhos fechados. A gente ia pra A gente já Coreia, tá com outra- cara. tinha o Aliança Coreia e assim, não teve a segunda viagem, né? Então, eu entendo justamente o que você tá se pensando nesse Foi momento. muito frustrante, porque as pessoas estavam começando a conhecer a gente, começando a ter um carinho. A gente tava com uma coreografia nova pra estrear, né? A gente ia dar aula na Ilha do Zuc. A gente ia pra Coreia do Sul. Tipo, o ano não podia ser melhor. Isso aí. Não podia ser melhor. A gente tava com tudo programado pra ser simplesmente incrível. A gente já tava vindo de participações de Jack and Jill, que a gente tava tendo colocações boas. Então, tava todo mundo vendo muito a gente, conhecendo muito a gente, tendo um carinho muito grande pela gente. Aí veio a pandemia. Graças a Deus, o Wesley, ele é uma pessoa muito versátil e ele resolve problemas muito fácil. Então, a gente começou a ir pro virtual. E aí a gente fazia sequências, fazia muito conteúdo, tava sempre sendo visto em relação a outras páginas. Então, se tinha algum congresso online, a gente tentava estar. Se tinha alguma mostra online, a gente tava. Tentava participar de praticamente tudo. Tipo, Jack and Jill, a gente participou de Jack and Jill online. Então, a gente foi bem visto, assim, na minha opinião. Assim, eu acho que esse lance da pandemia... Ele teve, com certeza, aí muitas pessoas morreram, isso daí é muito triste. Mas muitas coisas se desfizeram. Mas quem conseguiu se manter ativo, né? Eu acho que hoje vai colher todos os frutos. Porque, assim, foi um desafio. Muito, Foi nossa. muito, cara, muito difícil. Assim, ainda mais por uma parceria que tá começando. Porque, assim, eu e a Gabi, a gente tá praticamente ao mesmo tempo que você e o Wesley ali de parceria, né? Então pra gente também foi muito ruim. Eu passei um tempo sem fazer nada, aí depois eu falei, não, a gente tem que começar, montamos nosso curso online, também a gente começou a modificar muitas coisas ali do que a gente fazia. Então eu sempre disse isso, eu falei, cara, quem passar por isso vai conseguir manter um bom trabalho depois, porque o perrengue que foi, cara... Nossa, muito. E o desânimo real. que dava, sabe? Por você não ver gente, por você estar ali e não ver... Não ver o que estava acontecendo, não dava fruto, não gerava nada, sabe? Parecia que não era nada. Só que hoje em dia eu consigo ver que aquilo tá influenciando muito no que tá acontecendo hoje. Isso aí. E é sobre isso. Isso aí. Gerou... Porque a galera que conseguiu manter um contato com você no online, hoje quer te ver presencialmente. Uhum. E isso é muito incrível, muito incrível.
Aí, depois disso, né? Depois que as coisas começaram a andar, nossa turma regular começou a crescer. Então, a gente tá com um trabalho muito legal regular, sabe? De pessoas sendo formadas por nós, de pessoas que a dança inicial, tudo, foi a gente começou que fez. Com vocês. Então, isso tem a linguagem de vocês ali. Isso é muito incrível, sabe? Olhar assim e ver, cara, tem a gente ali. É muita gente, sabe? Isso é indescritível, não tem explicação. E aí começaram a surgir trabalhos muito bons. E aí voltamos pro ano de 2022, onde a gente ia pra Ilha do Zuc, que era o auge, né? Tipo, a gente vai dar aula na Ilha do Zuc, tipo, com vários profissionais de anos, sabe? Profissionais que estão aí no mercado décadas. Era muito pesado. E a gente ainda não tinha conseguido estrear nossa coreografia. Então, mas o lance da coreografia acho que veio no momento certo. Veio. E pra você ter uma noção, e isso as pessoas não sabem, a nossa coreografia estava pronta antes da pandemia. A coreografia que a gente estreou, ela estava pronta antes da pandemia. Eu acho que se tivesse estreado antes, se ia vir a pandemia, ia abafar flopou a parada e não ia ter tanto impacto. Sim. E eu acho que agora veio no momento certo, porque vocês vieram e cravaram ali nos 2 eventos que tiveram agora, que foi a Aliança Azul e a Ilha. A gente estreou no Aliança, na verdade. E a Aliança, como foi a estreia, a gente tava muito nervoso ainda, então a gente conseguiu passar a ideia, mas assim, a coreografia não tava do jeito que a gente queria, sabe? Não tava na pegada que a gente tinha feito, do jeito que a gente queria, tinha dado alguns desencontros, aí a coisa não... Foi bom, né? Todo mundo disse que foi bom, mas não foi do jeito que a gente queria. E no palco, na Ilha do Zuc, foi surreal, tipo, a energia, o palco mexia a energia com a música. Maravilhoso. Tipo, a música fazia bum, aí o palco fazia assim, ó. Eu falei, caraca, vou morrer aqui. De loucura, sabe? E quando acabou, eu não sei se o meu olhar mentiu pra mim, ou a sensação que eu tava sentindo era muito boa, mas era um mar de gente. Era isso aí. Era um mar de gente, tava muito tudo cheio, junto. Cara, tava muito cheio. Vibrando junto. E foi tipo, papo de 30 segundos, geral. E tipo, nervoso, sabe? E a gente abraçado e não paravam de gritar. E aí quando a gente abriu mesmo pra agradecer... E viu aquela galera toda assim, tipo, foi muito surreal. E pra mim o auge foi quando a gente foi descer a escada. E todos os profissionais que tinham dançado estavam em pé, aplaudindo a gente. Foi ali embaixo. Então, pra mim foi... Eu tô toda arrepiada, hein? Cara, foi muito bom, cara. Aquilo ali foi muito bom. Ver a galera que faz a mesma coisa que a gente, reconhecendo o nosso trabalho, em pé, aplaudindo a gente, foi algo assim... Não tem como dizer, sabe, o que foi, mas... Eu já sabia que ia ter um impacto muito positivo. A primeira vez que eu vi lá, que vocês passaram lá, né, que foi antes da Aliança ainda, eu já tinha visto e já sabia. Eu falei, cara, era o momento pra estreia, era o momento pra explodir. Assim, eu não tinha, assim, a imagem na minha cabeça que a ilha, o palco da ilha fosse ser melhor do que o Aliança, porque eu achei assim, pô, tem o palco, o chão não é tão bom, pra mim no Aliança ser melhor. Mas, cara, a energia que tava aquele palco dele, eu também tive essa sensação quando eu subi no palco, cara, era muita gente, a galera vibrando, todo mundo filmando, gritando. Então, assim, foi surreal. Eu não consegui ver a sua, porque eu tinha acabado de descer já, a gente tava ali no cantinho, e não tinha como eu passar pra ir pro outro lado lá, não dava pra ver. Então, assim, eu vi os flashes ali do palco, mas a energia que a gente tava ali atrás, no backstage ali, a gente sentia, a galera, foi surreal. Tô esperando os vídeos. Cadê os vídeos, Índio? Cadê os vídeos, Índio? Cadê os vídeos? Eu tô doida pra ver esse vídeo, né? Tô doida pra ver esse vídeo. Vou cobrar o Índio hoje. Manda um vídeo aqui, ó. Manda um vídeo aqui, ó. Porque, foi surreal. Nossa senhora. E... é isso, Como é que foi essa linguagem? Como é que vocês chegaram a essa linguagem de coreografia? A música... Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Tô eu deitada, linda, na minha casa, assistindo um filme na televisão, na Globo. Na Globo. Assistindo filme? Caraca, tem muito elemento maneiro nesse filme.
essas roupas, esse negócio. Era... Ai... Gente, eu falo toda hora. Só porque tu tá me perguntando, fugiu da minha cabeça. Eu vou lembrar daqui a pouco. E... cara, a mulher tinha ela não tinha um braço, aí o olho dela era preto. Eu falei, cara, muito elemento, muita coisa. E aí falava sobre água e tipo, era um deserto, então era um apocalipse, né? E as pessoas que sobreviveram, elas viviam à mercê de um cara. E aí esse cara tinha uma certa hora que liberava água pra essas pessoas. Luma? Não, é... Ai, droga, eu não vou lembrar agora. Você tá me perguntando, você tá me fazendo muita pressão. Sei lá, se ela não lembrar, eu boto na descrição do vídeo. Bota lá, eu vou botar. E aí, tinha muitos elementos. Esse negócio da água, eu falei, cara, é muito forte isso. Eu quero coreografar isso. Na hora, eu mandei mensagem pro Wesley. Na hora, tipo, deu lá propaganda. Eu falei, Wesley, tem um filme muito bom que você tem que assistir. Você tem que assistir esse filme. Põe aí pra você assistir. E o Wesley não assistiu nunca mais. Ele demorou a beça pra assistir o filme. E aí, enquanto isso, eu falei, cara, mas que música que eu vou usar pra coreografar isso? É tipo, tá, o filme... Não tinha música muito boa no filme. E aí eu fiquei assistindo. E aí eu falei pra ele, vamos procurar uma música pra esse filme. Combine. Né? Que combine. E a gente ficou vendo vídeo de coreografias de hip hop. Uma dica pra todo mundo. Vídeos de coreografia de hip hop são muito bons pra você ter ideias pra música. Porque as músicas são muito fortes. E como é um galerão, a energia da música é surreal. Aí achei um espetáculo de uma academia, onde tinha uns andaimes no palco, e aí tinha pole dance, hip hop, tudo misturado assim, e aí tinha essa música, Survive, da Beyoncé. E eu falei, cara, essa versão é muito boa, e tinha falei, só que tá faltando um início, tá faltando alguma coisa pra pôr no início. Aí, não sei se você consegue escutar, mas a música do início mesmo, a respiração do início, não é da música, é de uma outra música. Você mesclou ali. Que eu mesclei, uma outra música aleatória, e aí o iniciozinho da música é ela antes de entrar Survival. E pra dar um enredo, eu falei, cara, a gente tem que colocar a voz ali, né? E foi o trailer do filme. Caraca. Peguei partes de trailer diferentes, tinham acho que 3 trailers diferentes. Aí peguei as partes que eu queria. Tipo, falando sobre a água, dando a entender que era alguma coisa que tava em escassez, eram coisas que tava faltando. E eu lembro até que na época que a gente ia estrear lá em 2020, tava tendo a crise da água, da SEDAI. E a gente falava, cara, esse é o momento de estrear a coreografia, tá tendo crise da água. E a música fala sobre água. Aí, caraca. Mas veio... É isso, as coisas acontecem sempre na coisa certa. Na hora certa. E aí foi assim. Caraca. E aí a gente foi buscando elementos. A ideia da coreografia era que fosse algo que a gente precisasse fazer junto, porém a gente não quisesse. Em filmes que você tem apocalipse, normalmente as pessoas se matam, né? E quando elas procuram se ajudar, ainda assim, elas não têm total confiança uma na outra. E a ideia da coreografia era essa, trazer uma briga interna, né? De tipo, eu quero a sua ajuda, mas não quero depender de você. Então, se a gente achar alguma coisa, é meu. Se acontecer alguma coisa, é meu. Você não tem nada a ver com isso, porque eu não quero a sua ajuda. Não quero que você esteja aqui comigo, mas eu preciso de você pra conquistar o que eu quero. Foda. E a ideia da coreografia toda é essa, por isso que a gente briga o tempo todo. E aí bate, vai, mas aí um ajuda o outro pra pegar, não sei o quê, aí o outro ajuda e tem que passar por cima, e tem que passar por baixo, isso tudo dentro da dramaturgia que a gente criou pra coisa acontecer. Realmente é uma montagem coreográfica, né? Montou a música, pegou a ideia de um filme, entendeu? Tem todo um contexto ali. Eu acho isso muito bacana. Eu gosto muito desse... Acho que tinham que trazer mais coreografias desse tipo, né? Mais
performance parecidas para o nosso meio da dança. E assim, é legal porque tá tendo a oportunidade de explicar, às vezes, uma visão que foi sua, que às vezes as pessoas podem não ter entendido dessa forma. Então, assim, acho que vai ser bem bacana. Mas eu gosto muito do que as pessoas entendem. A interpretação que elas fazem. Normalmente eu nem explico. Né? Tipo, às vezes as pessoas perguntam e eu nem falo. Como? Não, é isso mesmo, do jeito que você pensou. Fala pra mim o que você sentiu da coreografia. Eu gosto muito disso. Legal. Fala pra mim o que você sentiu da coreografia. Como você se sentiu com ela. E no Aliança, a Anastácia, ela chorou com a gente. Ela disse que a coreografia bateu nela de uma forma... E eu fiquei muito emocionada naquele dia, porque dava pra sentir muito a emoção dela em relação à coreografia. Ela falou, é muito forte, é muito bom. Eu senti isso também, forte, uma coisa forte. A primeira vez que eu vi lá, senti isso, uma coisa forte, entendeu? Senti, assim, que tinha uma coisa ali disso que você falou de sobrevivência, né? Porque até pelo figurino mesmo, a parte ali de você usar o capuz no início, como se estivesse num deserto. Uhum. Acho que eu pensei que o filme fosse até aquele Assassin's Creed, porque parece que a roupa lembra muito, a roupa né? lembra muito. Eu pensei que fosse parte de alguma coisa relacionada. E eu senti também uma coisa muito forte, uma coisa que via que assim, as expressões de vocês eram fortes, né? Então, pra mim, passou essa sensação muito gostosa. Carol, fala pra mim aí um pouco das expectativas pra você pra esse ano, pro ano que vem, você e Wesley, o que vocês aí estão buscando aí pra dança de vocês, pra carreira, tudo mais. Eu tô com expectativas muito boas, sabe? De trabalho mesmo, de viagem e tudo mais. Eu acredito que esse ano a gente vai conseguir fazer muito mais trabalhos. Isso pra mim é muito legal. Ser reconhecida, né, dessa Sim. forma, pra mim é muito, 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 muito bom. Porque eu também consigo passar um pouco de toda a história quando eu tô dando aula. Com certeza. Isso pra mim é incrível. E já pensando na próxima coreografia, né? Que é isso. Quando você começa a dançar uma, Isso aí. tem que começar a pensar Já na pensa outra. Porque é um processo... Não é um processo rápido, é um processo longo, esse tipo de coreografia. Eu acho que às vezes até por isso que não funciona tanto pras pessoas. Porque é um processo mais longo. Não é um processo de 2, 3 meses. É um processo que acontece sim, que nem tu falou. Pô, vi o filme, caraca, peguei isso aí, vou... Às vezes a gente acontece do nada, a gente não fica pensando, tipo, o que eu vou fazer na coreografia? Às vezes vem. Uhum. Mas também é um estudo, né? Porque, tipo, beleza, você pode ter milhões de ideias, mas se você só fica nisso, não funciona, não vai pra frente. Tem que ter ideia, porque é fácil ter ideia. Não é difícil. Qualquer coisa que você vê na rua é ideia. Mas processar ela e levar ela pra dança, pro Zouk, porque se você for ver, às vezes as pessoas não entendem muito isso, né? Falar, essa coreografia é de contemporâneo. Mas todos os elementos que a gente usa na coreografia são do Zouk. De espiral, de circular. Tudo tem Zouk na nossa coreografia. Por mais que a gente use elementos corporais. Sim. E aí... o Zouk utiliza muito os elementos corporais, né? Depois que você passa da parte da base, o resto é corporal. Isso, e aí as pessoas não entendem isso, porque não tem, tipo, giro no eixo, não tem uma toalha, e até tem. Mas não tem, tipo, movimentações que ela consiga olhar e caracterizar. Sim. Isso é Zouk. Mas toda vez que eu faço coreografia, que eu penso em coreografia, e eu e o Wesley, a gente preza muito por isso, por ter Zouk. Por ter elemento de Zouk. Por falar de Zouk. Porque não adianta a gente tá trabalhando com Zouk, fazendo Zouk e dançar contemporâneo. Sim. Eu sei que é difícil para as pessoas enxergarem, mas o que eu acho importante é o pensar. Sim, mas é o legal que, assim, você tá mostrando uma outra visão e as pessoas aos pouquinhos vão entendendo. Isso. Tem gente que super entende. Tipo, tem gente que vira e fala, cara, tem muito Zouk na sua coreografia. Pô. Muito bom, não sei o quê. Mas tem gente que não entende mesmo e tá tudo bem. Mas aí, devagarzinho, as pessoas vão entendendo que são elementos. Você não precisa fazer lateral, abertura e passo básico pra você estar dançando o Zouk. Você usa elementos do Zouk pra você montar sua coreografia, montar sua cena, tudo mais. E pro futuro, eu penso em fazer algo diferente, sabe? Penso em montar uma coreografia diferente pra ter essa troca, sabe? Da primeira coreografia que a gente fez pra segunda,
Na minha opinião, elas são totalmente diferentes uma da outra. De pegada, de situação, de sensação mesmo. E eu queria tentar fazer uma coisa mais diferente ainda, sabe? Ir pra outro caminho completamente diferente. Estou guardando os próximos capítulos. Eu também. Sem expectativas, gente. Pelo amor de Deus. E sobre a carreira de vocês aí, como é que tá? Tá tudo certo? Muitos trabalhos, viagens. Como é que estão as viagens aí? Graças a Deus. O Clube do Zouk, já vi aí que vocês estão... Esse mês tá top. Esse mês a gente só tem o Dia das Mães livre. Os outros 3 finais de semana tem o clube. A gente vai pra Porto Alegre, no Zouk Lovers, o esquenta dos Zouk Lovers. E depois tem o Embrazuc. E em Brasil eu vou estar lá com vocês. Vamos. Vou estar lá, final do mês lá. E a gente ainda tá divulgando o nosso curso, né, do Jack and Jill. Totalmente voltado para essa experiência de como é competir, o que você precisa fazer para isso. A gente gosta muito de dar caminhos, então acredito que o curso vai ser muito, muito, muito bom. Em julho, né? Julho. Curso em julho e já tem 3. Congresso em julho com o Jack and Jill. Então, faz o curso e já tá treinando ali com o Jack and Jill do Congresso. E assim, a gente tá trazendo uma pegada diferente de curso, que vai ser um curso teórico, prático, vai ter PDF para você estudar depois. Então a gente tá fazendo uma estrutura assim para que vocês consigam levar isso para a vida e não ser mais um workshop que você vai fazer umas movimentações e depois vai para casa e vai acabar esquecendo. Tá tentando trazer realmente conceitos de entender qual é a funcionalidade daquilo para você, qual o caminho que você quer. Você quer participar para ganhar? Você quer participar para melhorar? Por que você quer participar daquilo? Ou, não quero participar, mas eu quero entender como funciona. Quero ver o que eu posso melhorar da minha dança por conta do Jack and Jill. Porque a experiência da competição... é surreal. É surreal. Tu aprende muito com a competição. Muda sua dança, muda seu jeito de pensar, muda seu jeito de agir. A sua dança evolui, o que você evoluiria em 1 ano, você evolui em 3, 4 meses numa competição. Quando eu fiz aqui com o Rafael, a gente tava falando de competição também, e a gente citou muito isso, porque ali quando tu tem um propósito, porque é diferente você ir pra um baile, dançar no baile, evoluir ali, evolui dançando no baile, evolui dançando na aula, mas quando você tem um propósito, você tem um tempo, você tem a meta, entendeu? A sua evolução é muito, muito mais forte. Eu tava falando da Aliança Zouk Combate, onde as pessoas começaram a fazer mais aulas, buscar mais informação. Foi surreal. Alguns dos meus alunos competiram e não só eles, sabe? A turma inteira se envolve com aquilo. E aí acaba que a aula tem um propósito. Você começa a mostrar para as pessoas, faz isso por causa disso, faz isso por causa disso, tenta fazer isso. E todo mundo evolui junto. E olha que nem todo mundo participou. 3 pessoas da sala só participaram. Mas eles levaram. E tem um pote também, que depois que participa, que viu que foi legal, quer mais. Muito. A maioria foi para vários congressos depois da competição. Porque sentiram essa ânsia de querer mais, de testar, de fazer. E a paixão, né? Que você começa a ficar apaixonado por Zouk e você vicia e nunca ciclo. Mais... Não tem como. Não tem. Show de bola, Carol. Então, muito obrigado aí pela sua participação. Mais uma vez, foi um bate-papo muito gostoso sobre muitas coisas, tá vendo? Muita coisa. Por mais que a gente conviva, eu não sabia. Fico feliz aí pela sua coreografia, fico feliz aí pela sua parceria. Obrigada. Fico feliz que você tenha se achado em algumas coisas na carreira. Acho que tá muito no início ainda da sua carreira, acho que muitas coisas vão vir. Desejo tudo de bom, acho que isso daí é super importante, porque tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo no mesmo caminho, a gente vai se encontrar muito aí, não só no Rio, mas em vários congressos aí, e é isso aí. Amém. Beleza? Então é isso aí, galera, esse foi o Pod Dança aí com Carol Correia, diretamente de Volta Redonda, agora moradora do Rio de Janeiro, e é isso aí, valeu? Curte, compartilha e manda pros seus amigos lá os videozinhos. Valeu! Tchau, tchau!